espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Então vamos dar início ao nosso estudo para o Centro Espírita Amadeu Ferretti sobre a lei de adoração. Bom, é um estudo do Livro dos Espíritos, que começa aqui na questão 649, o objetivo da adoração. Bom, esse estudo nos faz refletir sobre em que consiste a adoração, que é um sentimento de elevação a Deus. E nós sabemos que existem várias formas de adorarmos a Deus. E a adoração, ela nos faz entrar em sintonia com o Criador. E ela ocorre principalmente nos momentos assim de grandes dores, de provas e expiações, onde muitas vezes nós nos curvamos, diante do poder maior, do poder supremo, que é Deus nosso Pai. E nesses momentos graves, diante das grandes provas ou expiações, devemos buscar a Deus. É uma grande oportunidade de vermos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e elevarmos o pensamento a Ele, e que com certeza Ele vai nos ajudar a superarmos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Pois Ele é o nosso Pai e Ele sempre quer o melhor para nós. E Ele nos ajuda porque somos filhos necessitados, espíritos ainda imperfeitos em busca da nossa evolução. E até tem aquela passagem que nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais a Deus, que é o nosso Pai, de amor e bondade, vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. E um fato que é interessante, que muitas vezes ocorre, se nós pedirmos do fundo do coração, essa ajuda vai vir. Mas muitas vezes ela não vem da forma que nós idealizamos, que nós até desejamos. E muitas vezes Deus, na sua infinita misericórdia, vai até nos negar, às vezes, um pedido, mas essa negação, muitas vezes, ela tem por objetivo a nossa melhora, a nossa evolução. É como a criança que o pai que pede ao pai, ou à mãe alguma coisa, eu quero a bala antes de almoçar ou de jantar. E aquilo vai ser negado, porque vai tirar fome, vai prejudicar a nutrição daquela criança. E a criança muitas vezes não vai entender e vai se espernear, vai chorar. Ou então a criança que quer sair para um local de risco e o pai e a mãe que estão ali para cuidar não vão permitir. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes nos nega alguns pedidos, e nós temos que ter esse entendimento, que essa negação muitas vezes é para o nosso bem. Então nós precisamos entender o mecanismo da lei, a lei de evolução para cada um de nós, e procurar, através dessa sintonia com Deus, com os amigos espirituais, entender o que é o melhor. Esse processo, muitas vezes, ele ocorre na nossa vida e muitos até se revoltam contra Deus, não aceitando aquela negação e até se comprometem muito diante das leis de evolução espiritual. Então, há um cuidado que nós temos que ter de procurar entender, que Deus muitas vezes nos nega determinadas situações e até permite que surjam sofrimentos na nossa vida. O sofrimento muitas vezes ele tem um papel educativo, não no sentido de nos punir, mas no sentido de nos ajudar no nosso processo educativo. Agora, como Deus dá preferência àqueles que o adoram de determinada maneira? É uma pergunta que está aqui no Livro dos Espíritos, porque Deus não dá preferência, Ele não tem essa preferência. Aí ele coloca aqui, Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que o creem honrar por meio de cerimônias que não o tornam melhores para seus semelhantes. Então, isso é algo assim que temos que ter esse cuidado, Aí ele continua aqui, aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação e em contradição com a sua conduta dá um mau exemplo. Então nós temos que ter cuidado
com essa aparente adoração, né? Aquela questão do culto exterior, né? Que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele condenou, de certa forma, né? Os escribas e fariseus, que muitas vezes o adoravam na praça pública, em praça pública, né? Com aquelas roupas, aquelas vestimentas, né? Com aquela fala, muitas vezes, né? Bonita e tal, e muitas vezes até conhecedores da lei, mas que não adoravam do fundo do coração. E ele o chamou de hipócrita. Aí ele continua aqui, ó, no Livro dos Espíritos. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre seus lábios e não no coração. Então nós temos que ter cuidado com essa maneira de adorarmos, né? E tem que ser algo que surja do fundo do nosso coração. Aí ele continua: Deus, que tudo vê, dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante e selvagem do deserto, e assim será tratado em consequência do dia da justiça. Aí ele está até um exemplo aqui daquele que um cego nos dá um esbarrão, né? Nos dá um esbarrão caminhando e tal. Aí nós vamos considerar porque ele é cego, mas aquele que vê e nos dá esse esbarrão, nos derruba, esse homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão, porque ele está vendo e nos acerta, nos dá um esbarrão, né? E o cego não, o cego ele não vai ser tão cobrado, né? Mas aquele que se diz que está vendo, e nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais a verdade, até porque nós sabemos que o Espiritismo tem um papel assim importante, né, nesse momento, principalmente nesses tempos de transição, que ele é o Consolador prometido. E nós temos esse acesso à verdade de uma forma mais clara, né? Não que sejamos melhores do que irmãos de outras religiões ou aqueles que não têm esse contato, mas nós temos a possibilidade de conhecer melhor essas leis e isso nos dá essa visão um pouco mais ampliada. Então a nossa responsabilidade é um pouco maior, né? Ela é maior do que aqueles que não têm essa visão que o Espiritismo nos descortina. Agora, essa responsabilidade também não pode ser aquele peso, né? E até tem pessoas que falam assim: eu não quero conhecer a verdade não, porque se eu conhecer, eu vou ter essa responsabilidade, então se eu errar... Não, mas essa visão é uma visão tanto quanto equivocada. Porque nós, se temos a possibilidade de conhecer, porque quanto mais nós conhecemos as leis, estudarmos essas leis, né, procurarmos vivenciá-las, mais nós vamos estar imune ao erro. Concordam comigo? Então, é um equívoco aqueles que falam assim: não quero conhecer o Espiritismo, eu não quero conhecer o Evangelho do Cristo, porque se eu errar vai ser um peso. Não, e um detalhe, quando nós conhecemos e erramos, ou estamos para cometer um erro, é como se aquela luzinha acendesse assim na nossa consciência e falasse assim: cuidado, você pode estar indo por um caminho difícil, equivocado, reflita. E aí nós temos aquela proposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Santo Agostinho nos responde a Kardec, né? Que o meio está até aqui, eu vou até ler essa questão, que ela é tão assim profunda, né? A questão 919 fala assim, qual o meio, né, prático, que Kardec faz a pergunta, né? Assim, questão 919, está aqui. Qual é o meio prático e mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí ele responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, que foi o Sócrates, né, que está lá escrito no templo de Delfos, né? E aí ele fala, concebendo toda a sabedoria dessa massa, mas a dificuldade está precisamente de conhecer a si mesmo. Aí como é de conseguir esse autoconhecimento, né? Para saber se estamos adorando a Deus com sinceridade ou não, se estamos sendo hipócritas ou não. Então ele recomenda, como Santo Agostinho, né? Ele recomenda aqui que façamos um balanço diário, né? E Joana de Ângeles, na obra de Divaldo, na série psicológica, ela recomenda, né, o conhecimento, que naquela obra
autoconhecimento, né, uma busca interior, que façamos esse exercício, né, de fazer um mergulho dentro de nós mesmos e nos avaliarmos. Como é que está sendo essa nossa adoração? Como é que está sendo a nossa vivência dos ensinamentos do Evangelho? Como é que estamos utilizando realmente esse conhecimento que o Espiritismo nos oferece para a nossa melhora, né? E, com certeza, fazendo um balanço diário que Santo Agostinho recomendava, né? No final do dia, fazer como é que foi o meu dia, o que eu fiz de bom, o que não foi tão bom. E a partir daí, através desse conhecimento, desse autoconhecimento, nós possamos fazer a reforma interna, né? O que precisa melhorar. Porque nós só vamos saber, né, o que precisa ser melhorado através da identificação dessas falhas nossas, das nossas dificuldades. Concordam comigo? Então, se a gente não fizer esse balanço, como é que a gente vai saber o que precisa melhorar, né? Se não procurarmos nos conhecer, como saber o que precisamos e para fazer essa reforma íntima, essa melhora. Igual você tem que fazer uma obra, né, na sua casa. Se você não parar assim, eu tenho que modificar aquilo ali, eu tenho que melhorar o piso, eu tenho que melhorar o telhado, eu tenho que fazer uma pintura, tem que fazer o balanço primeiro do que precisa melhorar e depois partir para a reforma. E assim somos nós no nosso mundo interno, né? Eu estou sendo meio orgulhoso, eu não estou vendo as necessidades do próximo, eu não estou fazendo a caridade como eu deveria, ou então eu estou fazendo pouco caso, né, daquilo que falam sobre mim, ou então eu não estou procurando estudar na casa espírita como deveria, frequentar as reuniões de estudo. Então, é um balanço que nós podemos fazer no nosso dia a dia, ao longo da nossa caminhada. E a partir dessa identificação, eu vou focar, né? Aí eu vou criar um plano de metas para procurar melhorar naquilo que for possível, naquilo que for necessário. E se for preciso, eu vou buscar ajuda, porque muitas vezes sozinho eu não vou conseguir. E os meios que a doutrina oferece é o quê? O estudo sistematizado na casa espírita, é assistir palestras, é procurar me enganjar no trabalho do bem, que é um outro equívoco que muitas vezes surge, né? O pessoal fala assim, eu sou imperfeito, eu estou limitado, eu não me conheço direito. Como é que eu vou me engajar no trabalho do bem? Mas exatamente o trabalho no bem vai nos fazer refletir sobre nós, saber identificar a minha dificuldade de convivência até com alguém da equipe ou com um assistido que chega, para saber se eu realmente estou só com aquela religião de aparência, né? E isso que é a grande questão, né? Porque a pessoa se coloca naquela posição de vítima, eu não tenho condições de fazer nada, de ajudar ninguém, eu sou uma pessoa imperfeita, limitada. Quando na realidade, por sermos imperfeitos e limitados, é que temos que arregaçar as mangas, né? Procurar ver onde podemos colaborar e aos pouquinhos aparando as arestas e procurando se corrigir, né? Fazer aquela correção ao longo do caminho. Claro, né? Se eu ainda estou também muito fragilizado, eu não vou procurar fazer um trabalho, por exemplo, né? Eu tenho experiência de a gente fazer um trabalho com nossos irmãos em situação de rua. É um trabalho muito difícil, né? Porque os irmãos estão muitas vezes em desequilíbrio, estão muitas vezes fazendo uso de bebida, de drogas, alguns estão revoltados com a própria situação, né? Não compreendem que aquela situação deles muitas vezes é decorrência de um resgate do passado ou de uma necessidade de aprendizado, da humildade. E às vezes nós, se não tivermos um pouco de preparo para lidar com essa situação, nós não vamos conseguir ajudar, né? Claro, isso existe, mas você pode fazer um outro tipo de trabalho. Por exemplo, você tem que dar o café da manhã, você pode ajudar na preparação do café, no servir o café, e não necessariamente estar diretamente atendendo, né? Ou então fazendo uma palestra para eles. Então, você tem que identificar aonde você pode ser útil, para que aos poucos, né, essa visão vai sendo ampliada, essa possibilidade vai sendo ampliada e a gente vai melhorando, ampliando a possibilidade de ajuda, né? Tem pessoas que, trabalhar com idoso, tal, às vezes você vai ver ali, poxa, eu fui lá, me lembrou lá um parente que eu tenho e tal, criou uma resistência, mas aos pouquinhos você vai fazendo visita, faz uma oração, e aí aquilo ali, essa resistência vão sendo superadas, e as nossas próprias limitações vão sendo superadas na maneira de lidar.
Ah, eu não consigo lidar com criança carente, abandonada e tal. Mas aí você vê também qual a área de atuação que você se identifica. Né? Eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com idoso, com pessoas em situação de rua, com presidiários, né? Então, hoje está até sendo feita uma campanha, né, das casas que queiram, né, ou tem pessoas interessadas em trabalhar com os nossos irmãos apenados, né, de fazer um trabalho dentro do presídio. É um trabalho dificílimo. Se você não consegue imediato nesse tipo de trabalho, você vai aos poucos, dando assistência às pessoas que chegam na casa, né, como eu falei, pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, e aos poucos aquilo vai sendo aperfeiçoado. Claro, e se você não tiver identificação com esse tipo de trabalho, busque um que você se identifique. O importante é que a gente saia dessa adoração contemplativa, né? E procure fazer algo em benefício do próximo, que é a melhor forma que nós temos de agradar a Deus, porque Deus espera de nós uma ação construtiva, né? E não apenas contemplativa, né? Como o estudo hoje está tentando nos mostrar. Bom, e um fato assim que é interessante, né? Eu vou tentando buscar essa melhora, esse autoconhecimento, essa melhora, realizar esse plano de meta. E se eu não conseguir aproveitar essa oportunidade, o que tem acontecido, né? A própria doutrina nos mostra, algumas obras mediúnicas, que alguns irmãos não conseguem e chegam no plano espiritual em situações difíceis. Tem aquele livro, né, Os Mensageiros, que nos mostra ali alguns médiuns que se programaram a vir na condição de médiuns, né, a trabalhar na casa espírita, usar a mediunidade, que é um dom, né, dado por Deus, é uma conquista também espiritual de cada um, mas só que se for mal utilizada, essa mediunidade pode se transformar num instrumento até para processos obsessivos, desvio do roteiro, e aí, como nesse livro mostra, 5 casos, né, de 5 médiuns que não conseguiram exercer a mediunidade de forma edificante. Alguns mercantilizaram a mediunidade, ficaram usando a mediunidade para ficar adivinhando as coisas sobre a vida das pessoas, ou então para benefício próprio, né? Se deixaram levar pelo orgulho, né? Que eu sou médio, eu sou melhor do que ele ou ela e tal, estou numa condição melhor. E aí acabaram chegando no plano espiritual em condições bem difíceis, bem complicadas, né? E aí nós temos que parar, né, e fazer aquela autoavaliação, ó, como é que eu estou usando essa mediunidade, né? E tem um livro também muito interessante, né, do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala sobre, o nome do livro é Tormentos da Obsessão, né, que nos mostra alguns espíritas chegando no plano espiritual em situações bem difíceis, complicadas, por não ter conseguido vivenciar os ensinos do Cristo, não ter conseguido vivenciar os próprios ensinos que a doutrina espírita nos coloca. E aí, né, nesse livro, ele fala que existe até no plano espiritual um hospital, né, um local de tratamento para acolher esses espíritas, que eu acredito também que acolha irmãos de outras religiões, né, também, né, deve ter algum outro local para acolher, porque a gente sabe que a vida do outro lado, a continuidade da vida, ela é de acordo com o que cada um tem de afinidade, né? Então, esse local, aí eu fico pensando, é só para colher espíritas? Pode ser. Mas ali, o que vai ser refletido ali? Ó, você se comprometeu, porque a gente sabe que existe um planejamento reencarnatório, você se comprometeu a reencarnar para ser um espírita. Né? Não que agora, se eu tiver uma chance para reencarnar, na reencarnação, eu vou exercer o espiritismo, eu vou ser um médium, eu vou procurar trabalhar no bem, me engajar numa obra social e tal, e vou procurar vencer o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, e vou procurar ajudar o meu próximo. E vou procurar melhorar o meu íntimo, né? O meu interior. Só que quando chega aqui, por uma série de fatores, que não nos cabe também ficar apontando, né? Cada um tem o seu motivo, cabe sim cada um fazer o seu autoconhecimento, fazer o exercício do autoconhecimento, da descoberta interna, para ver o que precisa melhorar. Claro, a gente pode se espelhar no outro para ver se o outro estiver equivocado, agindo de forma equivocada, e serve de referência, né? Não, peraí, o nosso irmão está resvalando ali por um caminho que eu não quero para mim.
E aí serve de referência para nós. Mas cada um vai dar conta de si. Né? Eu não tenho que ficar julgando ou condenando o outro. Cada um vai ter que responder por si.